Feliz sábado para todos os nossos amigos e ouvintes. 15 de dezembro de 2023, o nosso assunto de hoje é No Princípio. Desejamos a todos vocês que tenham um bom sábado e que Deus esteja com cada um de nós, nos guiando e protegendo. Vamos orar. Eterno Pai, mais uma vez estamos aqui agradecidos pelos teus cuidados. Obrigado, Senhor, pelo dom de Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar para que tenhamos vida. Deus misericordioso, guia-nos em nossos afazeres e que a graça do Senhor nos prepare para uma mudança que teremos em breves dias, de um ano novo, que os nossos votos sejam renovados e que uma prestação de conta nós possamos fazer a Ti, Pai Santo, mas sempre pedindo que o Senhor esteja conosco. Dá-nos o Teu Santo Espírito, é o que te pedimos por Jesus. Amém. Nosso assunto é No Princípio. Desde o início da Bíblia até o seu final, nós podemos ver um só assunto, que Deus é amor. O amor de Deus ele é permanente. Quando Deus um dia pensou em fazer o ser humano, Ele nos amou. Nós vemos em cada momento, em cada desabrochar de flores, de botões, o amor de Deus. Os pássaros formosos que gorjeiam, a música do amor, nós também podemos sentir. As delicadas flores espalhando seu perfume, nós vemos isso também, o amor de Deus. O cuidado de Deus em cada pequena coisa da nossa vida. Nós não percebemos, mas se nós parássemos para perceber o amor de Deus, nós veríamos que Ele está presente em tudo. Desde o amor aos nossos pais, aos nossos filhos, o respeito, a natureza, a física, a química, a biologia, todos falam do amor de Deus. Nossa vista, nossos ouvidos, nossos pensamentos, enfim, Deus nos ama em todos os momentos. Na Bíblia, nós vemos aqui a respeito do princípio da criação. No princípio, diz a Bíblia que Deus criou os céus e a terra. Esse princípio não faz parte dos 6 dias da criação. Antes de tudo, a terra já existia informe e vazia, até que Deus um dia resolveu organizar. E ele diz assim: haja luz, e a luz foi feita. E Deus viu que a luz era boa. E ele fez a separação da luz e das trevas. Chamou Deus as trevas de noite e ele chamou as manhãs de dias. E chamou também o firmamento em meio das águas e na separação delas, que ele separou águas de águas. E continua aqui em Gênesis 1, toda a descrição do primeiro, do segundo, do terceiro dia, do quarto, do quinto e do sexto dia. Alguma coisa foi feita bem diferente. Depois que Deus criou todos os seres, mares, animais dos mares, da floresta, ele então resolveu criar o homem. E em Gênesis 2, verso 7, aqui tem um relato mais claro de como Deus criou o homem. Diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, soprou-lhes nas narinas um fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O que é uma alma? Muitos de nós temos uma confusão a respeito de alma. Alma é um corpo respirando. Quando um corpo respira, ele tem vida, ele é chamado de alma. A alma em latim é anima, que você coloca um L no final e transforma numa palavra em português, que é animal. Nós somos animais racionais criados por Deus para louvá-lo e bendizê-lo. Ele também, de uma maneira especial, ele colocou em nós o pensamento espiritual, um discernimento espiritual. E por isso é que o ser humano ele é diferente dos demais animais. Que amor, que maravilha Deus teve para conosco neste ato. Há pouco tempo atrás, nós falamos de 18 minerais que o corpo humano tem. E neste corpo feito de coisas da terra, ele colocou um sopro de vida e ele passou a viver. E Deus também teve o cuidado de dizer que de tudo que ele comesse, daquilo que foi feito para comer, ele teve a preocupação de dizer: do fruto da árvore do meio do jardim não comereis.
E ele deu essa ordem para Eva e Adão, os nossos primeiros pais. O triste é que, apesar de todo esse amor, de toda esta bondade e esta maravilha que o homem tinha, aqui na terra, no seu início, no Jardim do Éden, houve um problema. A serpente, essa descrição está em Gênesis 3, de 1 a 4, a serpente, a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Por que ele disse à mulher? Porque a mulher afastou-se do marido. Deus havia pedido que eles vivessem juntos. E ela, então, vendo uma serpente que, falando, ela nunca tinha escutado isto, ela ficou ali admirando e a serpente questionou: é verdade que Deus proibiu comer de todos os frutos do jardim? Eva respondeu então: não, do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem neles tocareis, para que não morrais. Isto é, Deus disse que se comêssemos, ou se eles comessem da árvore proibida, eles morreriam. O que é morrer? Morrer é deixar de respirar, é separar o fôlego do corpo, assim como ainda hoje acontece. Todos os animais que deixam de respirar, eles morrem. A alma morre. A alma que pecar, essa morrerá, é uma afirmação bíblica. Então, a serpente, vendo que Eva tinha uma certeza de que não poderia comer das árvores do meio do jardim, dos frutos da árvore do meio do jardim, para não morrer, a serpente disse aqui no verso 4, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Vejam, a ordem divina era que se comessem daquele fruto proibido, morreriam. A alma morre. A serpente disse à mulher que pode comer, que a alma não morre. E em que você crê? De que maneira você crê? Que a alma morre ou não morre? É certo que a alma morre por causa do pecado. O pecado faz que o ser humano perca a sua condição de união com Cristo, porque o pecado separa a nós de Cristo, de Deus. E foi esse o meio que a serpente encontrou. Nós sabemos de toda a história de que a serpente, que é o diabo, Satanás, tinha interesse de ser criador, mas como ele era criatura, não podia ser criador. E ele, sabendo que Jesus pertencia à Trindade e que era também criador, ele então teve essa inveja, ele teve o orgulho de não ficar como que para trás. Ele tinha uma boa posição no céu, ele era um regente, ele era um gerente, um grande gerente. Tudo da criação que passava pelas suas mãos para que ele conhecesse, para que ele determinasse em alguma coisa. Mas quando ele viu que ele não fez parte da criação, então ele ficou desgostoso e com isso ele começou agora a querer como que atrapalhar a vida de Cristo através do ser humano. Ele então conseguiu enganar a Eva. Eva também disse para Adão que ela tinha comido. Adão lamentou, mas para que acontecesse a ela ou a ele o que acontecesse ao outro, ele também comeu e ambos pecaram. É tanto que quando Deus os encontra, ele pergunta ao homem, que fizeste? Comesse do fruto? E ele diz, a mulher que tu me deste, me deu e eu comi. Mulher, por que tu deste ao teu marido? A serpente que tu fizeste, te colocaste no jardim, ela me deu e eu comi. Ambos ficaram envergonhados, porque estavam agora nus, porque perderam a graça, perderam a glória da criação. E assim começou toda a vida de pecado. Mas o amor de Deus não terminou. Deus continuou amando a esse homem. E agora um amor muito mais profundo, porque antes ele era o conservador da vida humana, daquilo que ele havia criado. Agora foi preciso que Deus pagasse o crime do pecado, a morte que o pecado gerou. Jesus se dispôs agora a pagar essa dívida com uma condição, que nós precisamos aceitá-lo e escolhê-lo como Salvador.
obediente à sua palavra, obediente aos seus mandamentos, porque nós somos salvos pela graça de Cristo, pela sua morte, ele nos deu a graça da vida, deu de volta a graça da vida. Mas uma coisa é certa, nós somos salvos pela graça e nós seremos julgados pela nossa obediência à palavra de Deus. Prezados amigos, isso é de grande importância. Vamos meditar sobre esse assunto, vamos ver quanto amor Deus tem por nós e até que ponto chegou a ele morrer em morte de cruz. A pior morte que havia naquele momento era a morte de cruz. Somente os assassinos, os meliantes, os errantes, os pecadores, esses mereciam uma morte de cruz. E foi esta que Jesus morreu em nosso lugar. Poderia ter sido outro tipo de morte, mas o homem escolheu, na sua maldade, a pior morte para Jesus. E assim, ele entregou-se para morrer em nosso lugar. E a partir dali, nós, seres humanos, temos a oportunidade de ter vida. E Jesus disse a Marta, depois da ressurreição de Lázaro, ele disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós estamos saindo da morte para a vida através da morte de Jesus. Não dá para não amar a Jesus. É um amor infinito que ele teve por nós. E ele permanece com esse amor em nossa vida. E por isso nós devemos nos entregar inteiramente a esse Jesus, dispostos a obedecer e fazer a sua vontade. Prezados amigos, nós estamos nos últimos dias da história desse mundo. Não resta muito tempo para nós escolhermos. Hoje, se ouvires a sua voz, vamos entregar o nosso coração a Cristo. E como é que devemos entregar o coração a Cristo? Ouvindo-o, observando as suas palavras, nos interessando por aquilo que ele nos deu. E que isso está exaurido na palavra dele. A Bíblia é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Vamos pedir ao Espírito Santo que ele tenha compaixão de nós e que ele nos dê o conhecimento, a sabedoria que tem nas palavras da Bíblia. Nós sabemos que 5 pilares existem na fé cristã. É que Deus Pai é verdadeiro, que Jesus Cristo é verdadeiro, que o Espírito Santo é verdadeiro, que a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo é verdadeira, que a lei de Deus que está dentro da sua palavra é verdadeira. Se você duvida de uma destas coisas, você duvida de tudo, nós aceitamos tudo ou aceitamos nada. Amigos, vamos pensar sobre isto em 5 colunas que a nossa fé possui: lei de Deus, palavra de Deus, inspiração do Espírito Santo, o mandado de Jesus Cristo, o presente que Jesus Cristo nos deu ao subir para o céu, que foi o Espírito Santo, e o Pai também que rege a tudo. A Trindade representa a Deus. Deus possui 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é possível a gente descobrir através do Novo Testamento e através das cartas. Nós vamos lendo e compreendendo que estas 3 pessoas existem e são independentes e nós precisamos dela porque elas nos amam igualmente. Cada um tem sua função, apesar de todos serem onipresentes. Cabe a nós aceitar e obedecer. Jesus disse de uma maneira muito clara: se me amais, guardareis os meus mandamentos, a minha palavra, aquilo que eu peço. Nós somos salvos pela morte de Cristo em nosso lugar e nós temos um compromisso de obedecer a esse Deus maravilhoso através dos seus mandos. Que Deus nos abençoe, nos guarde e que nós tenhamos a compreensão cabal de tudo aquilo que Ele nos prepara. Muito obrigado. Mais uma vez, dizemos a vocês e vamos orar. Eterno Pai, estamos aqui para ouvir, aprender e bendizer o Teu nome, adorar o nome de Jesus eternamente. Pai Santo e Eterno, nós agradecemos por este amor infinito que o Senhor tem por nós. Dá-nos a Tua paz, o Teu poder e, sobretudo, dá-nos o Espírito Santo para que possamos continuar entendendo, estudando a Tua palavra. Nós dizemos tudo isso em nome de Jesus. Amém.
Feliz sábado para todos vocês.